Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar, já quero pedir que você curta aqui o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva, para que eu possa continuar fazendo mais vídeos como esse. O caso de hoje é a história do sequestro da Natascha Kampusch, que era uma menina austríaca de 10 anos, que ficou sequestrada por 8 anos. Ela escreveu um livro, que é esse aqui, que é o 3.096 dias, contando a história lá do cativeiro, e foi baseado nele que eu vim contar a história para vocês hoje. Acompanhe aí. O caso ocorreu em 1998 na Áustria, e nessa época estavam acontecendo vários casos de abusos e assassinatos com meninas de 5 a 7 anos na Áustria e na Alemanha. E esses casos começaram a aparecer na TV e assustaram uma menina de 10 anos que era a Natascha Kampusch. No dia 2 de março de 1998, pela primeira vez ela foi sozinha para a escola, que era pertinho da casa dela, era menos de 5 minutos. Nesse caminho da escola, tinha uma caminhonete branca estacionada com um homem do lado de fora. Ele estava parado e ficava olhando para os lados. A Natascha, ao ver ela pensou que poderia acontecer com ela o mesmo que aconteceu com as meninas. Ela ficou com medo, mas resolveu continuar. E quando ela estava chegando perto, ela encarou ele, olhou bem pro rosto dele e disse que achou ele com uma cara bondosa. Então ela passou o medo, achou que nada ia acontecer com ela. E aí, quando ela chegou mais perto, foi que tudo aconteceu. Foi muito rápido. O homem, ele pegou ela pela cintura, ergueu ela e colocou ela dentro dessa caminhonete, fechou a porta. Ela disse que não consegue lembrar se ela chegou a gritar ou não, mas no outro dia ela estava com o olho roxo, então ela deduz que provavelmente ela reagiu e ele agrediu ela. No caminho até o cativeiro, ela disse que só passava na cabeça dela todas aquelas histórias que ela viu, tudo o que aconteceu com aquelas meninas. Ela disse que ficou imaginando a mãe dela indo buscá-la na escola e descobrindo que ela nunca chegou lá, do desespero dela. E ela e a mãe, elas tinham algumas brigas, mas elas sempre, na hora de sair, elas se despediam com um beijo. Só que nesse dia ela acabou não fazendo. Bom, quando chegaram na casa, ele enrolou ela no cobertor, pra que ela não visse nada. Ela pediu pra ir no banheiro, então ele largou ela dentro do banheiro e trancou a porta e ficou esperando. O banheiro não tinha nenhuma janela, então ali ela começou a perceber que ela estava realmente trancada. Aí ele enrolou ela de novo no cobertor e levou ela pro porão. Ela não conseguiu ver nada. Chegando lá, ele só colocou ela no chão e saiu e fechou a porta. Só que tava tudo escuro, não tinha lâmpadas. Aí ela tirou o cobertor, não conseguia enxergar nada. O lugar era escuro e com muito pó e tinha um cheiro ruim. E aí ela se enrolou novamente no cobertor e ficou ali chorando e acabou perdendo a noção do tempo. Até que o sequestrador voltou, aí ele colocou uma lâmpada e acendeu a luz. Aí que ela pôde enxergar onde ela estava. Aí ela viu que o local era bem pequeno. No canto havia um vaso sanitário sem tampa e uma bancada com 2 pias. O sequestrador era Wolfgang Priklopil, de 35 anos. Ele pediu que ela ficasse de pé e a certa distância dele. Falava com uma voz calma e ela pensou que se fizesse tudo o que ele pedisse, ia dar tudo certo. Aí depois de um tempo ela criou coragem para falar e pediu que ele deixasse ela sair, prometeu que não ia contar para ninguém o que ele tinha feito, mas ele deixou claro que ela passaria a noite ali. Porém ele foi gentil, levou alguns livros de história e deixou a luz acesa. Essa foi a primeira noite, deitada num colchão fino, ela não conseguiu dormir. Nos dias seguintes, a polícia começou a investigação do desaparecimento dela. Lá no cativeiro, enquanto isso, ela ficava pedindo ainda pro sequestrador para ser libertada, mas sem respostas. Aí ela começou a dizer que a polícia logo ia achar ela, que a família dela ia procurar ela. Aí ele disse que ia soltar ela, mas que não em breve, mas não naquele momento. Então ele saiu, arrancou a maçaneta da porta e trancou por fora. Ela ficava tentando ouvir alguma coisa do lado externo, só que o silêncio era absoluto. A única coisa que ela ficava ouvindo era um barulho de um ventilador, que na verdade depois se tornou um tormento para ela. Nos primeiros dias de cativeiro, o sequestrador deixou a luz acesa e isso também fez mal para ela, porque ela já não sabia mais quando era dia ou quando era noite. Sem contar que ela chorava muito com saudade da família e imaginando o que estava acontecendo com eles, o que se passava na cabeça deles naquele momento. Com o passar dos dias, ela começou a perceber que o sequestrador era bem paranoico, que ele achava que todo mundo era mau e que todo mundo estava perseguindo ele.
Ele tratava ela como se ela fosse uma criança muito pequena. Por exemplo, ele descascava a laranja e colocava na boca dela como se ela não pudesse comer sozinha. Também segurava o rosto dela com a boca aberta e escovava os dentes. A parte boa disso é que ele deixava ela comer o que ela queria e trazia doces e coisas pra ela. Só que depois de um tempo ela começou a perceber que ele começou a oscilar entre tratar ela como uma criança e como alguém totalmente independente. Ele começou a dizer pra ela que alguns clientes iriam lá pra ver ela e fotografar ela, que eles queriam comprar ela. Ela chegou a pensar numa quadrilha de pornografia infantil, mas depois de um tempo ela viu que ele estava inventando isso. Na verdade, ele falava isso para que ele fosse uma espécie de defensor dela e acabar manipulando ela. Nos próximos dias, o cativeiro dela começou a ficar cheio de todo tipo de coisa. Primeiro, o sequestrador trouxe roupas que ela só tinha que usava no dia do sequestro. Os sapatos dela ele queimou para destruir possíveis vestígios, né? Aí ele também trouxe uma espreguiçadeira para substituir aquele colchão, que era bem fino e ruim. E também trouxe um aquecedor para os dias que estavam fazendo muito frio. Ele também devolveu os materiais escolares dela, que ele tinha pego no dia. Ela pegou uma folha e escreveu uma carta para os pais para avisar que estava viva e pediu para que ele entregasse. Ele disse que colocaria no correio, porém no outro dia ele chegou com o dedo machucado e disse que se envolveu em uma briga porque tentaram roubar o envelope, que os mandantes do sequestro não queriam que ela tivesse qualquer contato com os pais. Aí com isso essas pessoas que ele falava voltaram a se tornar reais para ela voltou a acreditar que eles existiam e ele conseguiu o que ele queria, que era se tornar um protetor dela. Ela começou a acreditar nele e até começava a convidar ele para jogar jogos de tabuleiro com ela para ela não se sentir tão sozinha. Ele até realizou um grande desejo dela, que era ter um computador. Ele era bem velho, mas tinha alguns jogos. Só que depois de um tempo ele começou a dar castigo para ela. Se ela não fizesse exatamente tudo o que ele queria, ele começava a dar castigo como tirar a luz. Ela ficava no escuro dia e noite. Depois disso ele levou para o cativeiro uma chapa elétrica, um forno pequeno e umas panelas e disse que ela a partir de agora teria que cozinhar a própria comida. Ela ficou feliz por se sentir independente de novo, mas também ficou apavorada porque ela não sabia cozinhar e nem usar a chapa elétrica. Imagina, ela tinha 10 anos. Ela ficava esperando a qualquer momento a polícia invadir o cativeiro para libertá-la, mas a verdade é que eles investigaram algumas pistas falsas e já estavam considerando ela como morta. Uma testemunha de 12 anos disse que viu uma menina ser empurrada para dentro de uma caminhonete branca, mas a polícia não investigou a pista. O sequestrador começou a dizer que ele havia pedido resgate, mas a família não quis pagar. E aí ela, uma criança de 10 anos, sem entender muito, começou a pensar que talvez a família dela não estava mais tão interessada assim nela. Até pelo fato de ela ter brigado com a mãe dela antes de sair, talvez ela achou que seria um motivo. E isso fez com que ela se tornasse cada vez mais dependente emocionalmente dele, né? Na verdade, ela dependia dele para praticamente tudo, né? Até para tomar banho, porque não tinha chuveiro lá no cativeiro, tinha 2 pias. Então ela conta que ela sentava em uma, colocava os pés na outra e que ele com uma xícara ficava molhando ela. Aí depois ela teve uma ideia de furar uma garrafa para que a água saísse como se fosse um chuveiro. Essa hora do banho para ela era bem tenso, porque ela tinha que tirar a roupa na frente dele e ela se sentia muito insegura. Com o passar do tempo, a polícia resolveu investigar a pista da menina de 12 anos e avisou que nos próximos dias cerca de 700 caminhonetes brancas seriam revistadas. Só que como isso passou na televisão, saiu na imprensa, o sequestrador viu e teve tempo de se preparar. Quando a polícia chegou e pediu que ele apresentasse a caminhonete dele, dentro tinha muito entulho e ele disse que estava usando a caminhonete para ajudar na reforma da casa dele. Os policiais apenas tiraram uma foto do veículo, se sentiram satisfeitos e não quiseram nem revistar a casa e foram embora. Bom, uns 2 dias depois era Páscoa e o sequestrador levou chocolates para Natasha, que ficou feliz com isso, mas ele chegou com a notícia de que ele tinha desistido de pedir resgate, porque a família dela tinha dito que não queria mais saber dela e que como ela já tinha visto o rosto dele, ele nunca mais ia poder libertá-la. 3 dias depois, a polícia divulgou uma nova pista, que testemunhas haviam visto essa caminhonete branca nas proximidades do bairro onde ficava o cativeiro. Nesse mesmo dia, um morador ali do bairro viu a notícia e disse que essa caminhonete poderia ser de um homem que era conhecido lá no bairro como o Lobo Solitário, que ele tinha problemas extremos de relacionamento com as pessoas, que a casa dele tinha muro alto e gradeada e que provavelmente ele poderia ter um cativeiro lá. E a descrição também que eles deram bateu com a do sequestrador, mas a polícia novamente não investigou. Cada vez mais ela estava se convencendo de que ela no fim ia acabar ficando ali mesmo. Aí ela pediu para ele um calendário, um despertador para ela tentar se situar um pouco no tempo.
Ela também pediu a ele materiais de limpeza e começou a limpar todos os dias ali o cativeiro. Também começou a desenhar nas paredes, pintar coisas que lembravam a casa dela. Depois de muita insistência, o sequestrador trouxe para o cativeiro uma televisão e um videocassete. No início ele gravava programas de TV para ela assistir depois, só que ele tinha que cortar as partes em que aparecia notícias dela. Só que depois de um tempo isso começou a ficar muito cansativo para ele, então ele só deixava ela assistir filmes antigos. Também deu um aparelho em que ela podia ouvir música, mas eram sempre as mesmas. O sequestrador sabia da necessidade que ela tinha de ganhar essas coisas e também usava isso como punição quando ela não obedecia alguma ordem dele. Aí ele retirava essas coisas dela, ele começou a controlar ela cada vez mais e colocou um temporizador no cativeiro e do nada a energia era cortada. Também colocou um interfone que ela podia falar com ele, mas também ele podia ouvir cada barulho que ela fizesse, controlando ela cada vez mais. Depois de 6 meses, pela primeira vez ele deixou ela subir para a parte de cima da casa. E no caminho ela pôde ver o quão escondida ela estava e que ali tinha uma porta de concreto. A partir desse dia ela conta que todas as noites ela rezava para que ele tivesse saúde, que ele ficasse bem e que ele sempre pudesse voltar, porque se ele não voltasse ela nunca ia conseguir sair de lá sozinha. Essa porta do cativeiro, além de ser de concreto, ainda era camuflada e tinha mais 2 portas ainda, então ela viu que ninguém ia encontrá-la, ficou bem desesperada. Ele deixou claro que agora ela era dele, que ela tinha que esquecer qualquer coisa que ela viveu antes do sequestro, esquecer dos pais, da escola, da família, de todas as histórias, e inclusive exigiu que ela mudasse de nome, ela não era mais a Natasha. Aí ela pôde escolher e escolheu o nome Bibiana. Bom, depois de muito tempo, ele realizou um desejo dela, que era sair para fora da casa pela primeira vez. Ele ameaçou matar ela se ela pedisse ajuda e inclusive matar a pessoa com quem ela falasse. Então depois de 2 anos, pela primeira vez que ela saiu pra rua, sentiu o ar puro, pisou na grama, e isso foi muito importante pra ela, porque ela viu que as coisas ainda tinham vida, né? Mas logo ele já colocou lá pra dentro de novo. Depois de um tempo, um dia ela acordou e viu manchas de sangue no pijama e também estava sentindo dores abdominais, então ela percebeu que tinha ficado menstruada pela primeira vez. Ela conta que pediu pro sequestrador comprar absorvente pra ele, e ele, percebendo o que tinha acontecido, aumentou ainda mais a paranoia dele, porque ele já passava o dia inteiro limpando tudo quanto é coisa que ela tivesse encostado pra apagar as impressões digitais, e agora com isso ele ficou ainda mais paranoico, colocava pilhas de jornais por todos os lados pra ela não sentar em nada, porque ele tinha medo que uma única gota de sangue pudesse ser encontrada pela polícia quando a casa fosse examinada, né? E que eles pudessem encontrar DNA dela ali. O comportamento dele também mudou em relação a isso, porque para ele agora ela era mulher e tinha que estar a serviço dele e tinha que fazer todo o serviço da casa sob a supervisão dele. Agora ela não podia dar mais nenhum passo sem que ele permitisse. Para sentar, para andar, até para esticar os braços, ela tinha que pedir permissão dele. Nessa época também ele obrigava ela a limpar, mas tinha que estar tudo extremamente limpo. E daí ele começou a fazer uma reforma na casa e ela tinha que ajudar com trabalhos pesados. Um dia ela fez uma coisa errada e ele arremessou um saco de cimento nela, que se machucou e ficou apavorada, né, com a agressão. E aí, pouco tempo depois, ele acho que se arrependeu, foi lá e juntou ela do chão, começou a fazer cócegas nela, como se nada tivesse acontecido. Depois desse dia, ele começou a bater nela quase que diariamente. Um dia ele pediu para ela alcançar uma placa de cimento. Como ele achou que ela tinha sido muito lenta, ele começou a esfregar a mão dela no concreto e ela acabou tendo uma queimadura grave que levou anos para curar. Quando ela tinha 14 anos, ela começou a reagir. Quando ele gritava e se preparava para bater nela, ela mesma começava a dar tapas no rosto dela e ele tentava fazê-la parar. Aos 15 anos, ela revidou pela primeira vez, acertando um soco no estômago dele. Ele ficou espantado e agrediu mais ainda. Depois começou a racionar comida e trouxe uma balança para que ela se pesasse todos os dias. Porém, ela passava mal de tanta fome, sentia-se fraca. A obsessão dele por limpeza continuou, então ele decidiu que iria raspar a cabeça dela. Ela usava na cabeça uma sacola com uns grampos que machucavam. Ele exigia que ela usasse para não cair fios de cabelo pela cara. Então, um dia ela não aguentou de tanta dor, de tanta irritação com aquilo, e ela pegou uma tesoura e começou a cortar as mechas. E então, nesse dia, ele decidiu que ela ia ficar careca e ele foi lá e raspou toda a cabeça dela. Ele queimou qualquer vestígio de cabelo que pudesse existir. E a aparência dela já estava bem diferente. Além de ficar sem o cabelo, ela também estava com as costelas aparecendo porque ela passava muita fome.
E ele também não permitia que ela ficasse sempre totalmente vestida, ela tinha que estar sempre seminua, porque ele dizia que se ela tivesse a oportunidade de fugir, ela não ia correr assim pra rua. Depois de alguns anos, ele pediu para que ela dormisse com ele no andar de cima pela primeira vez. Então ela deitou na cama com muito medo, ele trancou a porta e colocou a chave num armário alto e algemou o pulso dela com o dele com algemas plásticas. Sobre o que aconteceu nessa noite, ela não gosta de falar e ela tem todo o direito de não falar sobre isso. Mas ela diz que não se refere a sexo, mas sim que ele ficava respirando muito ofegante assim no ouvido dela e que ela ficava ali escutando a respiração dele até de manhã. Ela tentava se mexer o mínimo possível ali na cama. A partir daí também ele começou a obrigar ela a chamar ele de mestre. Algumas vezes ela se recusava, não queria, e então ele novamente espancava ela. Sempre que ela fazia algo que desagradava ele, ela passava muita fome. Com 16 anos, ela tinha 1,75 m de altura e estava pesando 38 quilos. Ele voltava a dar comida para ela que ela tivesse alguma força para voltar a trabalhar. Nesse período aí, ela até tentou se suicidar no cativeiro. Ela tentou várias vezes se estrangular com peças de roupa e também cortou os pulsos. Quando ela tinha 16 anos, no rádio que ela tinha, o sequestrador não deixava ela ouvir estações de rádio em que dessem notícias. Porém, um dia, em uma rádio de cultura, depois de 6 anos, ela escutou novamente alguém falar o nome dela. Porque estavam falando sobre um livro que seria lançado de pessoas que desapareceram sem deixar vestígios. Então aí ela percebeu que a investigação não ia chegar nela, que eles não tinham nenhuma pista e novamente ela tentou o suicídio. Ela acendeu a chapa elétrica que tinha dentro do cativeiro e colocou muitos papéis e depois de um tempo aquilo ali começou a esquentar. Aí ela se deitou no beliche e ficou ali naquele cativeiro com muita fumaça. Porém, quando a fumaça chegou nos seus pulmões, que ela viu mesmo que ela ia morrer, por um segundo ela pensou que não, que ela ia conseguir e que ela precisava viver. Ela colocou um pano úmido no rosto e começou a tentar tirar aquela fumaça. No outro dia, quando o sequestrador chegou, ainda tinha um cheiro forte de fumaça. E ele entendeu o que ela tinha tentado fazer e agrediu ela novamente. Bom, teve um dia que o sequestrador resolveu levar ela junto numa farmácia. Só que ele ameaçou matar ela e a atendente ou qualquer pessoa que estivesse lá na farmácia se ela tentasse algum tipo de contato. Quando a atendente deu oi pra ela, ela ficou muito apavorada, porque era a primeira pessoa que ela tinha algum contato, sem ser o sequestrador, depois de 7 anos. Ele ficou o tempo inteiro grudado nela, ela não falou nada e foram embora. Outro dia ele levou ela junto numa loja de construção, mas também com as mesmas ameaças, e também ela tinha medo de que as pessoas não acreditassem no que ela estava falando. Um outro dia eles foram parados numa blitz e o policial pediu documentos. Enquanto o sequestrador pegava, ela olhou para o policial e fez gestos com os olhos, mas ele não entendeu. Ela pensou em pular da caminhonete, só que ao mesmo tempo ela pensou o que poderia acontecer com ela se não desse certo e o sequestrador a pegasse de novo. Um pouco antes dela completar os 18 anos, o sequestrador levou ela para esquiar. Aí durante essa viagem, no lugar lá que elas estavam, ela foi num banheiro feminino e tinha uma mulher no banheiro. E ela tentou falar algo, mas não conseguiu. Então ela teve algumas oportunidades de pedir ajuda, porém o que ele fazia com o psicológico dela era muito forte. Ela acabou nunca conseguindo pedir essa ajuda. No dia 23 de agosto de 2006, o sequestrador colocou a caminhonete no pátio, deu aspirador de pó para Natasha e ordenou que ela limpasse os bancos e os tapetes. Nisso o celular dele tocou, ele atendeu e por causa do barulho do aspirador de pó ele se afastou um pouco para escutar e ela percebeu que pela primeira vez ela estava sozinha do lado de fora e sem ele estar observando ela. Então ela criou uma coragem absurda assim, foi até o portão e viu que ele estava aberto e saiu correndo. Correu muito, com a impressão de que ele estava correndo atrás dela. Até que ela avistou 3 pessoas, pediu se eles podiam emprestar o celular para ligar para a polícia, falou que tinha sido sequestrada, mas as pessoas falaram que não tinha um celular, não sei o que, e continuaram caminhando. Aí ela continuou correndo, pulou uma cerca, bateu lá na janela, na porta para pedir ajuda e não tinha ninguém. Ela continuou pulando as cercas nos pátios das casas, até que viu uma que tinha a janela aberta e tinha uma senhora. Então ela bateu e implorou por ajuda para a senhora.
disse quem era, falou o nome dela, disse que ela tinha sido sequestrada, pediu para ligar para a polícia. O que surpreendeu ela é que a senhora perguntou por que com tantas casas ela foi bater justamente ali, e que não era para ela pisar na grama e que era para ela esperar lá na calçada. A senhora ficou super desconfiada, ligou para a polícia, logo em seguida apareceu uma viatura com 2 policiais. Confirmaram alguns dados e então levaram ela para a delegacia. Depois de 3.096 dias, Natasha Campos finalmente estava livre. Quando ela chegou lá, os policiais que trabalhavam no caso dela ficaram em volta dela, surpresos, dizendo que procuraram ela por muito tempo. Enfim, eles queriam saber se era ela mesma e já foram fazer um interrogatório com uma policial. Ela sentiu confiança nela, acabou contando a história dela, mas mesmo assim eles queriam fazer um teste de DNA, né, para comprovar se era ela mesma. Ao final do interrogatório, ela pediu para a policial que não desse entrevista na imprensa, e a policial disse que não ia fazer isso e tudo mais, e no outro dia ela apareceu na TV dando uma entrevista e detalhes sobre o interrogatório. Então, mais tarde ela ligou para Natasha, disse que não teve outra opção e pediu desculpas. Eles deram algo para ela comer, porque eles viram que ela estava muito magra, com muita fome, e depois ela ia ser transferida para a delegacia de Viena. Quando ela saiu do prédio, o prédio já estava cercado por jornalistas, pela imprensa, e ela pediu para que colocasse um cobertor por cima dela. Essa imagem dela com o cobertor por cima depois rodou o mundo inteiro. Aí ali no carro ela perguntou sobre o sequestrador, o que tinha acontecido. Os policiais disseram que foram até a casa e não encontraram ele e que estavam fazendo buscas. Nessa noite ela teve que ir para um hotel e a polícia disponibilizou uma psicóloga para acompanhar ela. Apenas no outro dia que ela ficou sabendo então da notícia de que o sequestrador havia se matado, havia se jogado na frente de um trem. Ela conta que nesse momento ela teve um sentimento de segurança e de liberdade. Ela encontrou a mãe lá na delegacia, ela disse que já reconheceu logo que viu. Logo depois também o pai e as irmãs também foram lá, todos ficaram se abraçando muito tempo. Ela começou a perguntar muitas coisas sobre a vida dela de antes. Ficou sabendo que a avó tinha falecido, muitas coisas que tinham acontecido. O retorno à vida normal dela não foi muito fácil. Então ela começou a fazer tratamento no hospital psiquiátrico para crianças. Nesse momento, a notícia do fim do sequestro dela já estava correndo o mundo inteiro, tinha muita pressão sobre ela, e depois de 2 semanas ela resolveu dar entrevista então e contar a história do sequestro. A casa do sequestrador foi dada para ela como forma de indenização e ela resolveu não vender porque ela teve medo do que fossem fazer, quisesse usar aquilo ali como um ponto turístico para pessoas que têm curiosidade sobre essas coisas, né, esses casos. A polícia continuou investigando para ver se o sequestrador agiu sozinho ou se teve algum cúmplice. E em 2010, a polícia concluiu que não, que ele agiu sozinho e o caso foi dado como encerrado. A Natasha começou a tentar voltar à vida normal dela e depois de um tempo ela escreveu esse livro, né, que foi o que eu tô usando aqui para contar a história para vocês. Ela escreveu outros livros também, participou de programas de TV, teve seu próprio programa de TV e ela acabou sendo muito julgada por muitas pessoas de estar usando essa história dela para atrair fama. Porém, esses julgamentos acabaram diminuindo um pouco com o passar do tempo e hoje ela trabalha com isso, com comunicação, entrevistas em rádio, televisão, ela acabou de lançar um livro novo também. Então, a vida aos poucos volta ao normal. Porém, tudo que ela passou jamais vai sair do psicológico dela, né? E com certeza não foi nada fácil. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e continue me acompanhando nos próximos vídeos que vem muita coisa boa por aí. Beijo e até mais. Tchau!